Excelente entrevista e com climão, hein? Renata Vasconcelos e Trali atacam Lula e ele rebate, falando do PowerPoint da Globo News. Olha, gente, outra sabatina excelente. Assim como eu falei ontem também do Renan Santos, que rendeu o negócio com o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, e o negócio também rendeu, viu? Lembrando, quando eu digo rendeu, não necessariamente significa que a gente apoia ou discorda ali das ideias propostas. Eu estou fazendo a análise televisiva do negócio. Bom, vamos lá. Rendeu por quê? Logo no começo, inclusive foram quase 25 minutos de lapada ali de Renata Vasconcelos e César Tralli em cima do candidato. Já começaram ali com várias acusações, né? A primeira pergunta de César Tralli foi sobre o filho do Lula, que era uma das grandes dúvidas da população, se eles iriam tocar nesse assunto, e foi logo a primeira pergunta, e Lula foi lá, deu as suas explicações, deu a sua resposta, não fugiu da pergunta de César Tralli. Outros assuntos delicados como INSS, Banco Master, a lobista, também foram tratadas ali durante a sabatina. E o Lula, que é bom de lábia e também tem um bom media training, vamos deixar isso muito claro aqui também, não fugiu ali, não se deixou intimidar pelos jornalistas, muito pelo contrário, acabou também dobrando Renata Vasconcelos e César Tralli, inclusive protagonizando um climão ali, a ponto de Renata Vasconcelos e César Tralli terem que reforçar o jornalismo da TV Globo. Na ocasião, o Lula falava sobre a imprensa o atacando naquela época que ele chegou a ser preso, disse que a imprensa mentiu. Não citou diretamente a TV Globo, tratou a imprensa de modo geral, mas a gente entende ali, né? Meia palavra basta. E coube a Renata Vasconcelos dizer: candidato, o jornalismo da TV Globo cumpriu com a sua obrigação de noticiar o fato. E o Lula rebate dizendo que o fato era uma mentira comprovada agora. Em outra ocasião, o Lula falou sobre o PowerPoint da Globo News e o César Tralli teve que fazer ali o meio-campo, se retratando novamente, falando ali do erro escandaloso que o Globo News cometeu ao associar Lula e a Daniel Vorcaro naquele PowerPoint polêmico, e César Tralli em rede nacional mais uma vez fazendo uma mini retratação, reafirmando que aquela coisa foi pontual, aquele erro, e que eles já se retrataram sobre aquele assunto. Vamos tocar aqui a nossa sabatina. Ou seja, teve troca de farpas entre eles. Mas, apesar aí dessas alfinetadas, foi uma conversa equilibrada, né? O Lula, coitado, eu não tava escutando muito ele, tá com uma voz meio arranhada, né? Mas a entrevista rendeu, respondeu absolutamente todas as perguntas. O César Tralli ali, às vezes, tava tentando dar uma interrompida para fazer outras perguntas também, e o Lula até mesmo não deixava, mas ele também não fugia da pauta, né? Diferentemente lá do Caiado, que não parava de falar, mas falava nada com nada, pelo menos o Lula não parava de falar, mas tava falando sobre o assunto ainda, né? Mas Renata Vasconcelos fez todas as perguntas que gostaria, Tralli também ouviu as respostas, talvez que não gostaria de ter ouvido, e o Lula chegou até mesmo a lamentar ali o pouco tempo para falar sobre a sua proposta de governo, né? Isso eu também achei que ficou menor. Sobre segurança pública e educação, até mesmo ele virou e falou: ué, mas já acabou a educação, né? Porque o tempo já estava ali acabando, mas também falou demais, né? Não calava a boca. E regras são regras, 40 minutos cravados para todos os participantes. Bom, de qualquer modo, gente, acho que a entrevista rendeu como um todo. Rendeu para o telespectador tirar a sua dúvida, para o Lula responder os questionamentos dos jornalistas, e amanhã, Flávio Bolsonaro é o entrevistado da noite. Lembrando, tá? O Flávio ele entrará um pouquinho mais tarde, porque amanhã começa o horário eleitoral, a propaganda, aquela porcaria. A entrevista do Flávio tá marcada para começar 9h30 da noite, tá? É isso. Quero saber o seu comentário. O que vocês acharam aí da entrevista do Lula hoje ali na TV Globo?